Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Hoje falaremos sobre o livro de Esther. O livro de Esther é um dos livros que narra o período do exílio babilônico, aquele período, aquela época em que os judeus foram levados cativos para lá. Por isso ele fica na sua Bíblia próximo do livro de Esdras e depois do livro de Neemias. Aliás, o contexto histórico desse livro, do livro de Esther, ele ocorre justamente entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. Na época do livro, uma parte dos judeus já havia retornado a Jerusalém e outros haviam decidido permanecer lá na Babilônia, e agora todos eles estavam passando pelo risco do extermínio. Era um risco muito grande que eles estavam passando. A grande mensagem do livro de Esther é o livramento que Deus deu ao seu povo diante de mais uma ameaça de extermínio. A narrativa do livro de Esther, ela pode até encantar algumas pessoas, e é possível que alguns olhem o livro de Esther como um conto de fadas. Ele foi escrito aproximadamente 500 anos, os fatos ocorreram aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Já se passaram 2000 anos de Cristo, portanto essa história tem aproximadamente 2500 anos. Talvez muitos dos contos de fadas que você veja hoje pela TV tenham até tido alguma inspiração aqui. Existem alguns elementos no livro que podem até fazer as pessoas pensarem nisso. Por exemplo, uma bela jovem, órfã e pobre, morando em um país distante, amparada apenas por um parente próximo, muito honesto e correto que a protegia. Um reino poderosíssimo e um rei buscando uma bela jovem para se casar. A beleza da jovem órfã superou todas as demais concorrentes e o rei teve amor à primeira vista, assim que a viu, transformando-a a rainha e elevando-a a representante de todo aquele império. Também não falta a figura de um inimigo sem caráter, que planeja a destruição de todo o povo que era da própria etnia da rainha. E também não falta a figura de um protetor que a auxilia e a estimula a buscar o livramento do seu povo, tomando uma decisão muito arriscada. E claro, tem um final surpreendentemente esperado, onde todo o seu povo é livrado das ameaças, seu protetor e amigo é elevado a um importante cargo no reino, seus inimigos todos são derrotados e existe paz no reino. De fato, essa é uma forma de você ver o livro de Esther. Mas, à semelhança de tantos outros livros da Bíblia, esse livro não narra a história de uma mulher. Esse livro narra a história de um Deus todo-poderoso, santo, que nunca é frustrado em nenhum dos seus planos. E aqueles que nele confiam, que confiam nesse Deus, verão que ele age em favor de proteger o seu povo, transformando aquilo que era uma grande ameaça numa retumbante vitória contra os seus inimigos, e Deus leva então a cabo todas as suas promessas, ele cumpre todas elas. E se você notar, o nome do Senhor Deus nem aparece escrito nesse livro, mas é evidente que todos os fatos apontam para Deus. O livro de Esther, ele termina com uma grande festa, uma festa que é até hoje celebrada pelos judeus. Essa festa geralmente é celebrada entre o final do começo de fevereiro e o começo do mês de março, todos os anos, a festa do Purim. Essa é uma festa que eles relembram e passam a comemorar aquilo que foi instituído no último capítulo do livro de Esther. Todos os anos, Israel, ou os judeus, deveriam celebrar aquele livramento que Deus havia dado. É um livro pequeno, ele é rápido de se ler, e a proposta desse estudo é te dar uma visão panorâmica sobre o livro, estimulando que você leia e medite sobre todas as lições que você pode extrair dessa palavra de Deus. E também o livro nos traz muita esperança da ação poderosa de Deus, sempre intervindo na história, guardando o seu povo, até que se cumprisse todas as suas promessas. Nós vamos orar, pedir a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender essa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, Senhor, clamando a Tua misericórdia, a direção do Teu Espírito Santo,
para a compreensão desse importante texto da Tua Palavra, que exalta e glorifica o Teu santo nome, para que todas as Suas promessas fossem cumpridas. Ó Deus, dá-nos o entendimento e a compreensão, abençoe o coração e a mente, o entendimento de todos aqueles que estão ouvindo esse estudo, assistindo a esse estudo, que o Senhor possa também falar aos corações deles, como fala ao meu coração. Dirige-nos, guarda-nos, perdoa, Senhor, os nossos pecados, tudo te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler os versos de 1 a 13 do livro de Ester, capítulo 1, para entender o contexto inicial. Livro de Ester, capítulo 1, de 1 a 13, diz assim: Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os príncipes, os seus servos, no qual se representou o escol, ou seja, a elite da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses 180 dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata, a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber os vasos em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Ao 7º dia de festa, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Melmã, Bista, Arbona, Bigtá, a Bagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e sabiam o direito. Veja que aquela ideia de um reino de conto de fadas, ele parece até encontrar amparo no início desse texto. Você vê um rei poderoso, mostrando a grandeza do seu reino aos nobres, num período de 180 dias, e chamando todos os seus humildes servos para um banquete regado a muita bebida, vinho real, por 7 dias. E o rei deu para eles do bom e do melhor. Depois disso, ele mandou os eunucos que cuidavam das mulheres ali do palácio a chamarem a sua bela esposa, a rainha Vasti, para que a sua beleza fosse contemplada e admirada por todos. Eu fico imaginando a cena, de repente o rei dizendo assim, final de festa, 7º dia, ele diz assim, eu vou chamar a rainha Vasti e todos vocês, sejam os príncipes, sejam os nobres, sejam os humildes servos que moram na cidadela de Susã, e vocês vão poder ver, contemplar
a extrema beleza da rainha Vasti. Então ele manda chamar a rainha, e dali a algum tempo os eunucos voltam com a notícia: rei, a rainha Vasti disse que não virá. Eu consigo imaginar aquela cena, por causa dos filmes que a gente assiste, imaginando todo mundo dizendo assim: oh, a rainha desobedeceu o rei. E aí, diante da recusa de Vasti de comparecer diante do rei, o rei consulta os seus sábios, todos os seus sábios, para entender o que ele deveria fazer. E o que o rei resolveu fazer é algo que vai dar início à história de Esther, ou da rainha Esther, nesse fato histórico. Porque é por causa dessa recusa da rainha Vasti que ela é excluída, expulsa da presença do rei, e o reino dela é tirado para dar a outra que fosse melhor do que ela. O capítulo 2 começa a mostrar que alguns jovens, eles assistiam ali, trabalhavam junto com o rei, serviam diante do rei, e alguns jovens dão ali uma sugestão para o rei, que ele fizesse uma espécie de um concurso de beleza para buscar jovens belas de todas as 127 províncias onde o rei comandava. E eles então que trouxessem belas virgens, jovens diante dele, para que ele escolhesse aquela que mais o agradasse. E ele concordou, o rei concordou, achou muito boa essa sugestão. Elas também, essas mulheres, essas belas jovens virgens, deveriam ser preparadas por um período, e o texto vai mostrar, quando você lê, que são 12 meses de preparação, seja de bálsamos, de perfumes, para que elas pudessem ser introduzidas à presença do rei. E é nesse contexto que o capítulo 2 narra sobre uma jovem chamada Hadassa, que era Esther, que era o nome judaico dela. Hadassa era o nome judaico e Esther era o nome que ela recebeu naquela terra. Mostra o texto que ela havia sido criada por o seu primo, chamado Mordecai, já que ela era órfã. Seus pais já haviam morrido e Mordecai cria Esther com todos os seus cuidados. Ela foi uma das escolhidas para comparecer perante o rei. Tanto Esther como Mordecai, seu primo, eram judeus, eram descendentes da tribo de Benjamim. E eles haviam vindo para a Babilônia, junto com aqueles escravos e tal, possivelmente já eram descendentes daqueles que haviam sido levados para a Babilônia. Ok, Esther é uma das escolhidas, ela é escolhida entre aquelas belas jovens para comparecer diante do rei. 12 meses de preparação, e conta o texto que Esther ganhou a simpatia das pessoas que estavam ali ao redor. E eu fico imaginando que talvez aquelas pessoas que estavam ali, alguns eunucos, outras mulheres que ali estavam, começaram meio que fazer uma torcida, meu voto é para Esther, espero que ela ganhe. E foi assim que aconteceu. Quando chegou o dia dela comparecer diante do rei, o rei sentiu amor à primeira vista. Ele amou Esther assim que ele a viu. E ele já pôs na cabeça dela a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Seu primo Mordecai, ele não poderia chegar muito perto, mas ele ficava sempre nas redondezas, nas portas, tentando ouvir o que estava acontecendo, ouvindo notícias para saber como que se passava, como que estava passando Esther, o que estava acontecendo com ela. E pelo fato dele sempre ficar às portas, ali ouvindo, às vezes acontece de você ouvir outras histórias também. E ele acabou ouvindo que 2 eunucos tramavam matar o rei Assuero. E quando ele escutou isso, ele fez com que Esther ficasse sabendo disso. Esther contou para o rei apurou os fatos, viu que tudo isso era verdade, e ele mandou enforcar esses 2 eunucos. E aí conta o texto bíblico, já terminando o capítulo 2, que mandou-se que se escrevesse tudo isso no livro das crônicas dos reis, nos chamados fatos memoráveis. A história de Mordecai ficou lá registrada. Presta atenção nesse fato, porque a gente vai voltar nele um pouco mais à frente. O capítulo 3, ele narra uma nova figura que aparece aqui no texto. A história começa a falar de um homem chamado Amã. E esse Amã, ele foi constituído
segundo homem mais importante do reino. Nós não sabemos o motivo por que isso aconteceu, mas de alguma forma o rei Assuero resolveu exaltar esse Amã acima de todos os homens. Diz o texto bíblico que ele era agagita, e aqui é importante você entender que ele era descendente de um povo inimigo de Israel. Então também é importante entender que lá na Babilônia existiam vários povos que haviam sido trazidos à semelhança dos judeus como cativos naquela região. E esses povos conviviam juntos. E no meio desses povos haviam aqueles que eram inimigos de Israel. E Amã era descendente dos amalequitas. Os amalequitas foram um povo que atacaram o povo de Israel quando eles estavam caminhando no deserto ainda na direção da terra prometida. Só que diz o texto que eles atacaram pela retaguarda, covardemente, matando. Você imagina numa caminhada no deserto, quem que vai ficando para trás? As crianças que vão se cansando, os doentes, os mais velhos, e os amalequitas vieram por detrás pela retaguarda, matando a todos esses. E Deus então disse para Moisés: riscarei da face da terra os amalequitas. A verdade é que muito tempo se passou, houve um primeiro ataque com os amalequitas, houve um segundo ataque contra os amalequitas, mas eles ainda permaneceram, e seus descendentes, um deles, agora estava elevado ao posto de segundo homem mais importante do império, de todo o império. Aquela cidadela de Suzã, onde estava o rei Assuero e a rainha Ester, eles dominavam todo o mundo daquela época. E agora um homem que odiava os judeus era o segundo homem mais importante. Daí acontece um evento que narra no capítulo 3 do livro de Ester, que quando Amã é elevado a esse posto, quando ele saía, todo mundo se curvava diante dele, menos o Mordecai. Mordecai nem se movia. E aí chegaram para Amã e falaram assim: ó, Mordecai não se curva diante da tua superioridade, né? E daí quando ele descobre que Mordecai era judeu, vem na mente dele todo aquele ódio de séculos atrás, de todo o seu povo contra a nação de Israel. E aí o que acontece, na sequência do texto do capítulo 3, é que Amã chega diante do rei e conta a seguinte história: rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos de todas as províncias, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. O rei Assuero não se importou com aquela notícia, ele tira o seu anel, entrega para Amã o anel real, o anel que era selado todas as leis, e diz assim: Amã, faça como você achar melhor. E Amã sai dali poderosíssimo. Na verdade, um pouco antes disso, o texto narra que Amã procurou lançar sortes, chamado Pur, para lançar sortes para saber assim: eu vou pedir para o rei que eles sejam exterminados. Mas deixa eu perguntar quando. Lançou sortes para saber quando seria exterminado. É assim, ele lançou sortes mês a mês e caiu no 12º mês, no 13º dia. Quando o decreto foi feito por Amã de que todos os judeus de todas as 127 províncias fossem mortos, aniquilados, destruídos, riscados da existência, e todos os seus despojos fossem tomados, era dia 13 do primeiro mês. Então dava exatamente 12 meses até que se cumprisse esse decreto. E o decreto, o rei concordou, Amã selou com o selo real, os correios passaram a distribuir por todas as 127 províncias, e o que dizia o decreto era assim: no dia 13 do 12º mês, portanto daqui 12 meses, naquele dia, no único dia, todos os povos poderão lançar guerra contra o povo judeu que estiver no meio de vocês, matá-los, aniquilá-los, destruí-los, seja homens, mulheres ou crianças,
e tomar todos os despojos deles. Então essa lei não era porque um exército iria lá e mataria, era para todo o povo fazer. Então existiam vários povos naquela época, quem se interessasse em matar um judeu e tomar os seus bens, poderia fazê-lo no dia 13 do 12º mês. Bom, isso é o que a gente falou desde o início do livro, que tratava-se de um risco um risco muito grande, de extermínio de todo o povo judeu, de toda a face da terra. Então, o livro vai narrar a respeito da intercessão da rainha Ester. Mordecai não tinha livre contato para conversar com Ester. Então ele chegava até a porta, falava para alguém levava para Ester, que vinha até a porta, alguém voltava, trazia o recado. Tinha lá um interlocutor entre Mordecai e Ester. Ester não estava nem sabendo do decreto. Mordecai se vestiu de pano de saco, rasgou suas vestes, e daí ele estava à porta, chegou o recado para Ester, que Mordecai estava todo humilhado. E Ester manda perguntar, manda roupa para ele e tal. Ele fala, não, tá. Resumindo, ele conta para Ester o que estava acontecendo. E ele diz para Ester que intercedesse diante do rei. Bom, qual era o grande problema? Naquela época, esqueça os contos de fada, naquele contexto, a rainha não chegava na presença do rei. A rainha morava num lugar, o rei morava em outro. E a rainha somente poderia chegar diante do rei se o rei a chamasse. Lembra do primeiro capítulo? Quando Vasti foi chamada para ser introduzida na presença do rei? Quando ela não quis, ela foi expulsa da presença do rei, foi tirada-lhe a coroa real e foi dado o reino para outra pessoa. Vasti é expulsa da presença do rei. Mas o oposto era verdadeiro. Se a rainha Ester comparecesse diante do rei sem ter sido chamada, ela poderia ser até condenada à morte. E Ester explica para Mordecai, Mordecai, mas eu não posso procurar o rei. E aí, Mordecai dá uma resposta para ela, que está no capítulo 4, versículo 14, diz assim, Ester, se te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E quem sabe, se para esta conjuntura é que você foi elevada ao posto de rainha. Mordecai sabe que o livramento do povo viria de Deus. Se não viesse por Ester, Deus levantaria um livramento de uma outra forma. Ele não sabe de que forma, mas ele sabe que Deus não desampararia o seu povo. E ele diz para Ester analisar se essa transformação na sua vida, de órfã, pobre e desamparada, elevada ao posto de rainha de todo o império, não era justamente a provisão de Deus para livramento do povo. Lembre-se da história de José, está lá no livro de Gênesis, no comecinho da sua Bíblia. De escravo do Egito, ele foi elevado para segundo homem mais importante do Egito. E no final do livro de Gênesis, ele diz que Deus é quem havia feito isto, para que se conservasse a vida de muitos. José entendeu que ele foi elevado ao posto de segundo homem mais importante do Egito por provisão de Deus. O que Mordecai faz agora é para que Ester pensasse dessa mesma forma, e essa aqui talvez seja uma aplicação muito interessante para nós pararmos e analisarmos isso nas nossas vidas, Muitas pessoas já aprenderam a perguntar diante de um problema, diante de uma crise, diante de uma dificuldade, em vez de perguntar por quê Deus? Eles perguntam assim, ou nós deveríamos perguntar assim, para que, Senhor, o Senhor está permitindo tudo isso? O para quê, ele dá um sentido de que a gente pudesse compreender a motivação, o que Deus quer nos mostrar quando nós passamos por situações tão difíceis na vida. E eu queria só mostrar que existe uma situação dessa no texto, mas para o lado oposto. Ou seja, quando acontece algo de muito bom, uma bela jovem órfã elevada ao posto de rainha, talvez aconteça com a sua vida uma situação de você ser elevado a um cargo importante, a uma promoção importante, talvez você faça parte de locais ou de processos onde você pode ter poder de decisão sobre as pessoas, ou até mesmo talvez você seja conservo, trabalhe junto com outros em prol de algum negócio, ou seja, Deus pode colocar a tua vida e a minha vida em algum lugar, num bom momento das nossas vidas, quando tudo vai bem.
E nós deveríamos aprender a perguntar, não só quando existe crise, mas também quando existe alegria, bonança, perguntar a Deus, para quê? Para que o Senhor me colocou nessa empresa? Para que o Senhor me colocou nessa função? Para que o Senhor me deu essa habilidade? Para que o Senhor me colocou nesse negócio? Para que o Senhor me colocou nessa igreja? Para quê? Senhor, mostra para mim, para que a minha vida esteja dentro do teu propósito, daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E isso se aplica a todos nós. Não existe alguém que esteja livre disso. Todos nós temos esse propósito diante de Deus. O Esther, então, ao refletir sobre isso, ela pede para Mordecai que decrete entre todos os judeus 3 dias de jejuns. Não bebam nada, não comam nada, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. E Esther disse assim também, eu também vou me preparar. Durante 3 dias, nem eu nem as minhas servas que estão comigo iremos comer alguma coisa, estaremos em jejum. E o jejum, ele era uma forma, e ele ainda é uma forma de você afligir o seu corpo diante de Deus como uma demonstração que o alimento, que é tão importante para que nós venhamos a viver e a existir, ele é menos importante do que o favor de Deus para as nossas vidas. É lembrar-se de que não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. E buscar o favor de Deus, é isso que o jejum faz. Ele não é uma greve de fome para você emagrecer. Ele é uma forma de afligir o seu corpo e mostrar a Deus que você entende e percebe que ainda que você precise do alimento para viver, você precisa muito mais de Deus para você existir. É buscar o favor de Deus, é clamar, é suplicar, é implorar, demonstrando o seu reconhecimento que somente de Deus vem o seu socorro e a sua salvação. Os versos 1 e 3 do capítulo 5 narram Esther comparecendo diante do rei. Diz assim, capítulo 5, versos 1 ao 3. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante o rei, e estendeu o rei o seu cetro na direção de Esther. Então Esther chegou ao trono e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, que é o que tens, rainha Esther? Ou qual a sua petição? Até metade do reino se te dará. Esse era o costume daquela época. Lembre-se, a rainha morava em outra casa, diferente do rei, só podia comparecer se o rei a chamasse. Esther sabia que não poderia comparecer sem ter sido chamada, então ela se prepara. Ela ora, ela faz jejum, e jejum sempre era acompanhado de oração, porque eles estavam intercedendo a Deus a respeito desse favor. Depois de 3 dias ela faz o que tem que fazer, ela comparece diante do rei. E quando ela comparece, Deus ouviu o seu clamor. E o rei estende o cetro para ela e diz assim, entre Esther, qual é a sua petição? O que você tem? Peça o que você quiser, te dou até metade do reino. Veja como o favor de Deus é demonstrado de que se as orações, esse jejum, haviam alcançado o favor diante de Deus e Deus havia trabalhado no coração do rei. Então, Esther faz uma estratégia, ela precisa falar com o rei a respeito do que estava acontecendo com o decreto de Amã. E ela oferece um banquete para o rei, ela diz assim para o rei, rei, o meu pedido é que o senhor compareça com Amã em um banquete que eu vou oferecer hoje. E de fato Amã é chamado, Amã se prepara, o rei te chamou para hoje à noite você comparecer no banquete da rainha Esther. Amã vai, comparece naquele banquete junto com o rei, e diz o texto que lá na hora do banquete do vinho, quando eles estavam bebendo, o rei pergunta assim, Esther, o que você quer? Te dou até metade do reino, diz isso de novo. Ela diz assim, se bem parecer ao rei, e se o rei quer ouvir a minha petição, eu peço, volte amanhã para um segundo banquete. E o rei diz, ok. E daí Amã, claro, também era convidado para o segundo banquete.
E aí, naquela noite, acontece uma providência bem interessante. Porque o que acontece com Amã, quando ele sai do primeiro banquete, ele sai todo orgulhoso, ele vai dizer isso na sua casa, para os seus parentes, ele vai dizer assim: olha, eu estou com grande estima diante do rei. A rainha Esther não convidou outra pessoa a não ser eu. Somente o rei e eu comparecemos e iremos comparecer de novo num banquete da rainha Esther. E ele volta todo feliz e ele diz na sua casa assim: só tem uma coisa que me deixa triste. Porque quando ele saiu do palácio, Mordecai estava ali sempre na porta. E ele passa diante de Mordecai e Mordecai brinca de estátua, assim, nem se mexe, nem esboça uma pequena inclinação. E aí, Amã, quando ele conta isso na sua casa, a sua esposa dá uma sugestão. Faz o seguinte: pede para o rei enforcar, autorizar que seja enforcado Mordecai. Amã manda construir uma forca de 50 côvados de altura e no dia seguinte ele vai comparecer logo cedinho diante do rei para pedir que Mordecai fosse enforcado. Veja bem, já existia um decreto contra os judeus, mas era dali 12 meses. O que Amã quer agora é que o rei autorize que Mordecai morra já. E aí, diante desse conselho, dessa sugestão da esposa de Amã, eu imagino que Amã dormiu tranquilo aquela noite, pensando assim: tranquilo, amanhã eu vou me vingar de Mordecai. Aquela noite pode ter sido tranquila para Amã, ele pode até ter dormido tranquilo. Esther, Mordecai e todos os judeus, talvez naquela noite tenham dormido muito preocupados. Mas o que acontece no texto, narrado no capítulo 6, é que Deus tirou o sono do rei. O rei foi a única pessoa relatada no texto que não dormiu. Ainda que os judeus estivessem preocupados, ainda que Amã estivesse tranquilo com os seus planos, naquela noite, Deus tirou o sono do rei Assuero. E acho que como o rei Assuero não tinha o que fazer, ele falou assim: tragam as crônicas, o livro das crônicas, os grandes feitos, os feitos memoráveis, contem para mim, leiam diante de mim as boas histórias do meu reino. E aí começaram a se ler. A impressão que dá no texto é que o rei passou a noite inteira ouvindo aquilo, e mais ou menos quase pela manhã, porque Amã vai chegar ali pela manhã, quase pela manhã, chega um dos feitos, que talvez fossem os mais recentes, que dizia assim, que um dia o judeu Mordecai denunciou que 2 eunucos, lembra dessa história? 2 eunucos planejavam, tramavam matar o rei. Mordecai contou para a rainha Esther, que contou para o rei, que mandou apurar, que viu que era verdade e mandou enforcar os 2 eunucos. O rei ouve a história e daí tipo assim, vamos supor, passa para a próxima história. O rei, espera um pouquinho. O que foi dado de reconhecimento para Mordecai por isso que ele fez? Aí os servos disseram assim: nada, não tem nada relatado aqui. E o rei, na hora que ele vai pensar sobre o que eu poderia fazer para premiar ou reconhecer o feito de Mordecai, na hora que ele vai pensar, ele olha e vê Amã chegando. Por isso que eu imagino que já seja pela manhã, porque Amã não iria vir de noite acordar o rei para pedir que o rei decretasse a morte de Mordecai. Ele olha no pátio e fala assim: quem está lá no pátio? O pessoal fala: é Amã. E Amã chega perante o rei, pronto para pedir que Mordecai seja enforcado. E aí quando Amã chega na presença do rei, o rei faz uma pergunta para ele e diz assim: Amã, o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E aqui tem uma grande gafe de Amã. Ele pensa que é para ele pensa que é dele que o rei está falando. Eu acho que você já pagou mico na vida, né? Eu já paguei. Às vezes acontece com a gente, né? A gente escuta alguma coisa, um grande elogio e fala: é para mim, né? É para mim. E Amã pensou isso. Ele pensou no coração dele: certamente o rei está falando de mim. Eu sou o homem mais importante do reino. Eu fui convidado para o banquete com a rainha Esther 2 vezes. Então, Amã revela um pouco do seu caráter. Ele diz assim: rei, na minha opinião, o senhor podia fazer o seguinte:
tragam-se vestes reais, dessas que o senhor usa, o cavalo que o rei costuma montar, a coroa real, essa aí que o senhor usa, e chame todos os nobres, todos os príncipes do reino, e eles vistam esse homem a quem o senhor quer honrar. E esses nobres e príncipes, coloque-os à frente do cavalo, fazendo esse homem desfilar diante de toda a população, dizendo assim: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aí revela um pouquinho do caráter, de Amã, aquilo que ele pensava, o sonho dele de ser rei. Então o rei disse para Amã assim, ele mais ou menos diz assim: eu gostei do seu conselho, apressa-te, toma as vestes, pega o cavalo, do jeito que você disse, faze exatamente isso com o judeu Mordecai. Eu fico pensando o que deve ter passado na cabeça de Amã nessa hora. E o rei diz assim: faça isso com Mordecai, que está ali assentado na porta do rei, e não omitas nenhuma coisa. Eu fico pensando se o rei talvez não fosse tolo. O rei talvez até percebeu, mas eu não sei, o texto não afirma isso, Faz isso com Mordecai, com o judeu Mordecai. E Amã não teve outra escolha, ele precisou obedecer à ordem do rei. Você consegue imaginar o constrangimento? Ele mesmo tendo que pegar as vestes, a coroa, o cavalo, levar diante de Mordecai, vestir Mordecai com as vestes reais, com a coroa real, ajudá-lo a subir ao cavalo, ir adiante dele dizendo assim para todo o povo: assim faz o rei quando quer homenagear um homem pelo qual ele tem consideração. É muito curioso e muito engraçado tudo isso. Aí conta o texto no final do capítulo 6 que Mordecai vai chorando para casa, Amã vai chorando para sua casa, Ele vai muito triste, muito aborrecido, vai lá chorar na barra da saia da mulher dele. E a mulher dele diz algo que só piora a situação. A mulher dele diz assim: se Mordecai, perante o qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairá diante dele. É uma triste constatação, mas era uma realidade. Os judeus sempre prosperaram contra os amalequitas, porque Deus os fazia prosperar. Aquela mulher talvez conhecesse a história dos feitos de Israel. E ela disse assim: olha, se de fato Mordecai é judeu, você já era. Já pensou uma mulher fazer isso para o marido no momento que ele está tão aflito? Mas o pior ainda estava por vir, porque faltava ainda o segundo banquete da rainha Ester. E Amã então vai para o banquete no outro dia, pensando que ainda lhe restava o reconhecimento do rei, da rainha, Mas o que ocorreu lá foi justamente o contrário. Aconteceu assim: Ester apresenta para o rei o seu pedido, era o segundo banquete. Ela pede, o rei fala: pede o que você quiser. Ela diz assim: rei, eu te peço pela minha vida e pela vida do meu povo. O rei deve ter se assustado, porque o rei não sabia que a vida da rainha Ester corria risco. E ela diz assim: eu peço pela minha vida e pela vida do meu povo. Eu e o meu povo fomos vendidos para sermos mortos, destruídos, aniquilados pelos nossos inimigos. E o rei pergunta: mas quem fez isso? E ela responde: o adversário e inimigo é este mau Amã. Eu fico imaginando Amã engasgando, fico imaginando a cena. Só está ele, o rei e a rainha contando isso. Não sei se você percebeu na história que Amã não sabia que a rainha era judia. Talvez você, não sei se eu omiti lá no início do estudo, de que Mordecai pediu para Ester que Ester não contasse a sua descendência. Ela não dissesse que ela era judia. Por isso ela não era chamada de Hadassa, judia. Ela era chamada de Ester, o nome daquela região. E o rei também não se importou. Amã não sabia que Ester era judia. Possivelmente ele não tivesse feito esse decreto, mas isso tudo estava feito. Quando o rei percebeu que a vida da rainha Ester estava correndo risco, também do seu povo,
E Amã era o responsável por tudo isso. O rei se enfureceu. E como ele se enfureceu, ele saiu da presença deles. Amã já percebeu que o rei já tinha decidido o que ia fazer. Ele se inclina na direção de Ester para pedir clemência pela sua vida. Quando o rei volta, vê ele inclinado na direção de Ester, pensando que ele ainda estava a forçando a voltar atrás na sua decisão. Ele pega Amã e decide matá-lo. E os seus servos eunucos dizem assim: o Amã construiu uma forca para o Mordecai. Aí a situação piorou. Porque o rei fala assim: aquele homem que eu quis exaltar, você queria enforcá-lo? Você fez um decreto para que matasse a rainha Ester e o seu povo. Bom, resumindo, a forca é sua. E Amã então é morto. O rei tira de Amã o seu anel e a história dá uma grande reviravolta. O rei dá o anel para Mordecai, logo após o enforcamento de Amã. E Mordecai é que é exaltado agora ao segundo posto de homem mais importante do reino. A rainha Ester chega diante do rei e pede, suplica, que o rei revogasse aquele decreto que mandaria matar todos os judeus lá no 13º dia do 12º mês. Mas o rei diz algo para ela que era muito comum e talvez fosse do conhecimento de Ester. A lei dos reis, do costume do reino medo-persa, é que a palavra do rei não se volta atrás. O rei não poderia voltar atrás naquela lei. E ela suplica, e o rei diz assim: olha, o que vocês podem fazer, daí é nesse momento que ele dá o anel, ele diz assim: use o anel para estipular um outro decreto, para que os judeus se defendam lá naquele 13º dia do 12º mês. Não sei se você compreendeu a história. O primeiro decreto dizia que o povo deveria atacá-los e matá-los, e tomar todos os seus despojos. E agora o rei estava dizendo assim: se os judeus reagirem, se defenderem contra aqueles que porventura tomassem a decisão de atacá-los, o rei consideraria que estava tudo ok, estava tudo aceito. E aí, feito esse decreto, os correios saíram rapidamente para poder entregar esse decreto para todas as 127 províncias, e os judeus então ficaram sabendo que naquele dia, no 13º dia do 12º mês, quando se porventura algum povo resolvesse atacá-los para matá-los, destruí-los, aniquilá-los, matar homens, mulheres, velhos, crianças, eles poderiam reagir. E se eles reagissem e matassem os seus inimigos, nada mais aconteceria. E assim acontece, quando chega lá naquele 13º dia do 12º mês, alguns dos outros povos, talvez aqueles que de fato fossem inimigos de Israel naquela época, estavam lá naquela região, resolvem atacar alguns judeus. E os judeus se levantaram contra e mataram todos esses que se levantaram contra eles. É uma guerra de reação. Os judeus não atacaram ninguém. Eles reagiram àqueles que porventura decidiram os atacar e tomar os seus despojos. Diz que os judeus atacaram, reagiram, mataram seus inimigos e não tocaram nos seus despojos. Feito isso, a história vai terminar contando que de fato Mordecai foi muito exaltado. Ele se tornou um homem muito próspero lá no reino, e o povo judeu continuou a viver em paz naquela terra, e o rei e a rainha viveram felizes para sempre. Não, isso não está escrito. É apenas uma brincadeira dos contos de fadas. As aplicações que nós podemos fazer dessas histórias nos nossos dias é que, ao mesmo tempo que isso nos pareça tão distante, ao mesmo tempo que pareça tão fora da nossa realidade, tanto no aspecto histórico quanto no aspecto cultural, a verdade é que tudo isso ainda tem muito a dizer a nós nos dias de hoje. Nós já fizemos uma aplicação durante o estudo, mas uma delas, outra aplicação importante desse livro de Ester, é que Deus nunca se esqueceu do seu povo. Se a palavra de um rei não voltava atrás, ainda que ele estivesse profundamente arrependido da sua decisão, quanto mais a palavra de Deus jamais voltará atrás,
A palavra de Deus nunca voltará vazia para ele. Deus demonstrou para o seu povo de que ele é quem exalta reis, derruba reis, ele está com o controle de toda a história nas suas mãos. Deus guardou o seu povo porque aquele decreto de Amã também chegaria a Jerusalém, onde o templo já havia sido reconstruído naquela época e onde um dia, naquela mesma região, daquelas descendências daquele mesmo povo, viria o Messias. E o plano de Deus não seria frustrado. E o plano de Deus jamais poderá ser frustrado. E Deus usa os mais diversos meios para atingir os seus diversos objetivos, para mostrar às nações que Ele é Deus, para chamar aos homens a que se arrependam de seus pecados, que se curvem diante do seu poder. Às vezes você fica pensando, por que precisou tudo isso acontecer? Tem tanto aprendizado no meio de tudo isso, que Deus usa todas essas situações para atingir todos os seus objetivos na vida de todas as pessoas. Da mesma forma, o plano final que Deus tem de nos salvar e de que nós vivamos na sua presença eternamente, isso também vai se cumprir. Nada poderá impedir o agir de Deus. Deus nunca se esquece de nós. A respeito disso, o profeta, no livro do profeta Isaías, diz assim: pode uma mulher esquecer do filho que ela está amamentando? Porventura, ainda que isso acontecesse, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Uma segunda aplicação é de que Deus está agindo mesmo quando nós estamos dormindo. Lembre-se, naquela noite em que todos dormiam, alguns felizes, outros preocupados, Deus tirou o sono do rei para mudar o curso da história. E Deus faz isso porque Ele trabalha para os seus amados enquanto eles dormem. É assim que diz o Salmo 127. Não se preocupe com o que você vai comer. Deus trabalha para aqueles que o amam enquanto eles dormem. Uma situação terrível iria acontecer aos judeus, mas Deus já havia exaltado Esther ao posto de rainha e intercessora do seu povo. Deus também está agindo nos dias de hoje nesse momento de pandemia, nessa crise de saúde que nós passamos, nessa crise financeira e econômica, nessa crise política, seja ela local, seja ela mundial. Deus continua agindo em todas essas situações, mas enquanto Deus não nos livra desta pandemia, mandando uma cura definitiva, nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Somente Deus pode vir para nos salvar, somente Deus pode vir para nos socorrer. E Deus está, se você abrir os seus olhos, você vai perceber que o que está acontecendo nos dias de hoje é que Deus está tirando toda a glória da sabedoria humana. Sabedoria científica, sabedoria tecnológica, sabedoria política, sabedoria nas decisões de como fazer lockdown, como fazer o controle sobre a pandemia. Veja, existem tantas discussões, ninguém tem resposta certa para todas as perguntas que se levantam diante dessa pandemia. Você pode ouvir um lado, você fala, ok, deixa todo mundo fechado. Aí o outro diz assim, mas o comércio quebra. Tá, mas se o comércio abrir, daí fica aquela coisa, a sabedoria humana não foi capaz de chegar a um bom termo. É só você ver os noticiários, o mundo todo não sabe o que fazer diante dessa pandemia. A sabedoria humana, a glória da sabedoria humana, ela está ruindo diante de toda essa pandemia. E Deus também está tirando toda a glória da riqueza humana. Talvez Deus esteja usando muito disso para fazer o nosso coração desapegar aos bens materiais. Não estou dizendo que Deus vai fazer isso, mas pense sobre isso. Talvez você pense assim, por enquanto não me atingiu, mas pode ser que me atinja. Então pense nesse sentido. Quanto o seu coração está apegado às riquezas? Quantas pessoas eram ricas e poderosas e de 1, 2 ou 3 meses para o outro já perdeu todos os seus bens? Quantas empresas faliram? Quantas outras ainda vão ter sérios problemas? A glória do homem nas riquezas, Deus está destruindo tudo isso nessa pandemia. E Deus também está destruindo aquela glória humana na sua própria força, de imaginar que o seu próprio braço vai trazer. Por exemplo, as pessoas dizem assim, depois que passar tudo isso, nós iremos reconstruir tudo. É um engano. Deus está tirando e mostrando que o braço humano, que a força humana
pouco pode fazer diante de tudo isso. E Deus está fazendo, à luz do que diz Jeremias capítulo 9, Deus está dizendo assim: você quer se gloriar? Glorie-se em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, e eu faço misericórdia, faço juízo e faço justiça entre as nações, porque eu tenho prazer nestas coisas. Ainda que nós não vejamos tudo isso nos nossos dias, saiba, tenha plena convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai executar o seu juízo, Ele vai executar a sua justiça e Ele vai aplicar a sua misericórdia. Concluindo, o livro de Esther é mais um capítulo ou mais um livro verídico da história humana e da poderosa ação de Deus em toda a humanidade. Eu espero que Deus abençoe a sua vida com esse conhecimento, com esse entendimento. Se você com isso aprender um pouco do livro de Esther e sentir tranquilidade para ler a sua Bíblia, amar a sua Bíblia, entender, compreender o contexto e aplicar na sua vida, eu já fico muito feliz. Espero que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, ela jamais volta para Ti vazia. Também dela o Senhor não se arrepende, porque o Senhor é o reto juiz, o justo juiz, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ó Pai, eu te agradeço porque a Tua palavra já está decretada. Nós sabemos que o Teu juízo já foi estabelecido, que nós possamos aprender nesses dias de pandemia, diante das dificuldades que estamos passando, a temermos ao Teu santo nome. E se de fato o Senhor nos tem abençoado, que nós possamos compreender o para que o Senhor nos tem abençoado, para que também possamos abençoar outras pessoas, para que também sejamos sensíveis às suas necessidades. Usa as nossas vidas, Pai, para louvor da Tua glória, fortalece a nossa fé. É o que te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.